Vamos falar aqui, né, dessa regulamentação PL 2628, que está tentando regulamentar as redes sociais para a questão do conteúdo infantil nas redes. Daí vamos destrinchar, né, cada um desses pontos e aí vocês me falam cadê a censura em cima disso, tá certo? Inclusive quem tiver aqui no TikTok quiser subir para debater o PL 2628, eu não gosto muito de faláciazinha não, vem para comigo pra cima de mim com falácia não. A gente tem lei muito clara, tudo nessa porra desse Brasil é regulamentado, não quer regulamentar a rede social por quê? Não quer que o Congresso Nacional regulamente por quê? Cadê o seu respeito pela democracia? Quer dizer que os nossos parlamentares não podem regulamentar. Aí a justiça vai lá ficar fazendo trabalho do Congresso, é isso? Sei não, hein? Sei não, sei não. Olha aqui. Ai, gente, eu falo palavrão. Eu me seguro muito pra falar, mas eu falo palavrão. Se não gosta de palavrão, talvez o conteúdo aqui não seja aquela coisa, né? Acho que às vezes a gente tem que entender, né? Eu particularmente, eu sou de esquerda. Mas tem uns conteúdos aqui de esquerdista que eu não consigo parar pra ouvir. Não gosto. Acho chato, acho monótono. E tá tudo bem. Porque aquele conteúdo talvez não tenha sido feito pra mim, sabe? Agora eu falo muito palavrão, velho. Eu só não falo mais porque o TikTok fica viçando com a minha cara. Mas se eu pudesse, ia ser mais palavrão ainda. Mas não gosto, então talvez o meu tipo de conteúdo não seja pra você. Tudo bem, tá bom? Olha aqui, ó. Vamos pra as principais disposições do PL 2628, que já foi aprovado no Senado e agora vai para a Câmara, que visa regulamentar as redes sociais, pelo menos para a questão envolvendo ali os menores, né, nas redes. Então vamos chamar a atenção, porque o pessoal fica dizendo regulamentar, censura, e não se debate o que está sendo proposto. E o que está sendo proposto é isso. E daí eu vou falar aqui, e quem não gostou enfia o dedo no cu e rasgue. Pronto, acabou-se. Olha aqui. Artigo 1º. A lei se aplica a todos os produtos e serviços de tecnologia da informação, exemplo, aplicativos, softwares e jogos, acessíveis a criança e adolescente no Brasil, independente de onde são desenvolvidos e operados. Artigo 2. Define termos como aplicações de internet, redes sociais, caixas de recompensa, que é o tal do loot boxes, e perfilamento para clareza do escopo. Adota as definições de criança e adolescente do ECA, ou seja, já tem uma lei que deixa claro que é criança e adolescente, certo? Artigo 3º. Determina que produtos e serviços priorizem a proteção de crianças e adolescentes guiados pelo melhor interesse deles e em conformidade com o ECA e com a LGPD. Não confundir com LGBT, pelo amor de Deus. LGPD, que é a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, tá bom, meus amores? Vamos lá, e daí deixa claro, né? Esse escopo é estritamente voltado para produtos e serviços usados por menores, focando na segurança deles, não da regulação geral do conteúdo. É isso que está sendo proposto nesse momento, beleza? As definições são precisas, reduzindo ambiguidades que poderiam levar a excessos, que é o tal da censura, que você não está vendo censura aqui, mas quem quiser sobe aqui e fala na minha cara, tá? Conformidade com o ECA e o LGPD, por favor, não confundir com o LGBT, que assegura que a lei se baseia em estruturas legais já consolidadas com limites claros, não criando novos mecanismos que possam ser usados para censura. Não há disposição neste capítulo que visem conteúdos gerados por usuários de forma ampla. O foco é um arcabouço protetivo para o grupo vulnerável, minimizando riscos à liberdade de expressão. Beleza? Aqui já começa, esses são os parâmetros, certo? Então a gente vai criar uma regulamentação nas redes sociais e também dentro dos jogos, que os jogos agora também estão com, como é o nome disso aqui que eu estou fazendo com a mão? Conectados com a internet também, tá certo? Daí, a partir do segundo capítulo, né, eles deixam claro aqui algumas disposições. O artigo 4º estabelece princípios fundamentais como a prioridade absoluta dos interesses da criança e do adolescente, proteção para exploração e respeito às suas necessidades de desenvolvimento. Artigo 5º exige que fornecedores tenham o dever de cuidado e impeçam o uso por menores se o produto/serviço não for adequado. Artigo 6º obriga medidas que evitam exposição e conteúdos de exploração sexual, bullying, violência e comportamentos prejudiciais. Exemplo, incentivos a vícios ou problemas com saúde mental.
Isso é tudo texto do PL 2628, tá? Artigo 7º. Exige configurações de privacidade por padrão para proteger dados de menores. Artigo 8º. Fornecedores devem realizar avaliações de risco e garantir conteúdos apropriados para a faixa etária. 9º. Plataformas com conteúdos pornográficos devem implementar verificações de idade confiável para bloquear acesso de menores com dados usados apenas para esta finalidade. Beleza? E daí, mais uma vez, né? Explicando um pouquinho cada um desses babados aqui. Vamos pro pátio. O artigo 6º. Foca no conteúdo específico e já criminalizados pelo ECA. Ninguém está criando nada. Lá tem exploração sexual, que é o artigo 241A, né? Então, esse também vai ser amparado dentro do regramento aqui. Essa clareza impede que as plataformas removam conteúdos legítimos sob pretexto de conformidade. Já dos artigos 7º e 9º, eles falam que o que precisa o quê? Ao exigir privacidade por padrão e limitar o uso de dados para verificação de dados, a lei evita que plataformas usem os dados para controle amplo de conteúdo, reduzindo riscos e moderação excessiva. Também tem essa daqui, né, que fala dos artigos 4, 5 e 8º, eles falam o seguinte aqui, ó. ênfase em design apropriado à idade e avaliações de risco visam adaptar ambientes às necessidades de menores, não silenciar a voz. Por exemplo, o direito de adolescentes de expressarem opiniões políticas e culturais é preservado desde que não viole as proteções que já estão previstas no ECA, uma lei que a gente aprovou lá nos anos 90 e que serve como base para a regulamentação que já foi implementada para escolas, para locais públicos, para televisão, para o rádio, certo? Então você traz isso também para a rede social. E também, mais uma vez, nenhum desses pontos tem proibição geral de conteúdo, ou seja, a lei não autoriza a remoção de conteúdo que não se enquadre em danos específicos, respondendo a preocupações sobre censuras terceirizadas ao garantir a clareza legal, certo? Vamos para o capítulo 3, que é sobre o controle parental. Capítulo 3 da lei, tá? Eu tô pegando aqui o inteiro teor do projeto de lei 2628, que visa regulamentar as redes sociais para a questão de crianças e adolescentes. Pelo amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não vem viçar com a minha cara não, tá certo? Deixa eu ver aqui. O artigo 10º diz o seguinte: exige que fornecedores informem pais, crianças e adolescentes sobre riscos e medidas de segurança, incluindo proteção de dados, e elaborem relatórios de impacto. O artigo 11º obriga ferramentas de controle parental acessíveis. Exemplo, bloqueio de contas, limite de tempo de uso e informações claras sobre o seu uso, como configurações padrão do nível mais protetivo. Também, no artigo 12º, os controles parentais devem permitir gerências de privacidade, restringir compras, monitorar interações e limitar recursos que induza ao uso compulsório. Inclusive, né, para quem não sabe, um outro problema que existe, inclusive volta e meia, a gente vê uma notícia ali, né, de um pai e uma mãe reclamando que o filho estourou o cartão dele, né, comprando coisa para jogos. Esses artigos eles foram muito voltados para isso, né, para que crianças que estão ali em um jogo e tal e acabe, né, se sentindo incentivada a comprar coisas, você possa criar mecanismos que não existem. Não existem. Você, pai, você, mãe, não tem isso, porque as redes sociais não fornecem isso. Não fornecem. E a gente quer que se tenha. Inclusive, né, algo parecido já foi feito lá na União Europeia. Então vamos lá, né? Os controles parentais delegam decisões aos pais, não às plataformas, reduzindo a chance de restrições generalizadas de conteúdo. A exigência de ferramentas claras e acessíveis e a proibição de interfaces manipuladoras garantem que plataformas não possam usar políticas vagas para censurar conteúdo. O foco na autonomia do usuário proíbe explicitamente interfaces que minem escolha, refutando argumentos de que as plataformas poderiam censurar para evitar a responsabilidade. Que é até uma coisa interessante, né? Quando a gente fala, não, porque se a gente regulamenta, a rede social vai fazer isso, vai fazer aquilo outro. Não, na verdade, você está dando diretrizes claras do que elas devem fazer. Porque agora é do jeito que elas querem.
Se elas tiverem muito problema lá, com muito processo e tal, não sei o que, aí pronto, sei lá, decide que agora nenhum menor de idade pode utilizar rede social, mas daí não tem mecanismo de controle, né? O que é que a gente vai ter? Conteúdo voltado para adulto, porque a rede social tem os termos de uso dela e diz assim, não, a gente tem o nosso termo de uso, aqui ninguém mais 18 pode utilizar, mas daí como você não está seguindo nenhum tipo de regra clara para lidar com aquilo, aí fica fácil qualquer menor de idade entrar naquela merda, que é o que acontece atualmente, né? Você vai lá num site de amor intenso, o que é que acontece? Sei lá, você tem 18 anos? Tenho. Confia e vai, né? Olha aqui, ó. Disposições, principais disposições aqui do produto de monitoramento infantil. Exige que produtos de monitoramento, apps que rastreiem a atividade de criança, garantam a segurança de dados e informem os menores sobre o monitoramento em linguagem apropriada. Então você também, o jovem, né, que utiliza a rede social, também vai ter condições de ter essa informação de quais os controles, né, que o seu responsável legal tem ali de uma maneira muito clara, tá certo? Não se trata de moderação de conteúdo, apenas de monitoramento seguro, onde o responsável legal, em sua grandíssima maioria pais e mães, né, vão ter acesso a isso, tá bom? Jogos eletrônicos, tem um capítulo só voltado para isso nesse projeto de lei. O artigo 14 ele diz: proíbe caixas de recompensa em jogos para menores devido à natureza viciante, né? Inclusive aquela coisa que você está jogando, vai aparecendo ali, é uma oferta aqui, outra oferta ali e tal. Você vê isso com criança, tem gerado muito problema para pais, né, no Brasil, então eles estão se dirigindo para isso também. Jogos com interação devem seguir diretrizes de classificação, permitir desativação de ferramentas de interação e oferecer mecanismos de denúncia. Ou seja, uma coisa muito clara, né? Não tem nada a ver com censura, apenas uma forma dos pais poderem controlar esse tipo de coisa, certo? Da publicidade no meio. Proíbe publicidade baseada em perfilamento para menores, bem como o uso de análise emocional, realidade aumentada ou tecnologias similares para esse fim. Inclusive, né, atualmente, por exemplo, você chega lá no Instagram, você quer rodar um anúncio, você tem a opção de colocar lá, né, pessoas com 16 anos, a partir de 16 anos. Aí que eles falam, não, mas para menores a gente tem umas regrinhas aqui diferentes, né? Mas pode, né? Eles querem proibir esse tipo de coisa aqui, né? Se é proibido propaganda infantil na televisão e no rádio, por que a gente vai deixar que tenha na rede social? Não me parece algo apropriado, não é verdade? Das redes sociais, né? Mais direcionada ainda para as redes sociais. O artigo 17 exige que contas de crianças sejam vinculadas a pais, alerta sobre inadequação para menores, monitoramento de contas operadas por crianças e verificação de idade quando necessário. Artigo 18 determina regras específicas para o tratamento de dados de menores, priorizando seu melhor interesse. Artigo 19 proíbe a criação de perfis comportamentais de menores para publicidade, como dados de verificação de idade usados apenas para esse fim. Ou seja, né, as disposições focam na gestão de conta e proteção de dados, não na moderação de conteúdo, certo? Vincular as contas aos pais aumenta a supervisão sem restringir o que os menores podem dizer. Parece bastante básico, né? Qual é o problema aqui? Alguém tá podendo se debruçar aqui? Terezinha falou que Damares mostrou tudo na época, disse que era fake, nunca protegeu crianças. Defensores de aborto agora está preocupado com crianças, não para regulamentar a rede. Eu não entendi. Vixe, o Wilson tava esperando sair. Wilson, eu vou ler aqui. Eu vou ler. Trump vai colocar mais gente na sanção da lei Magníficos até Bolsonaro estiver livre. Tá certo, Wilson? Obrigado. Que perturbação, menino. Oxe, nem tudo é sobre tudo não, caralho. Aí quando é silenciado acha ruim, né? Sei não, viu? Olha aqui, ó. Combate a conteúdo de exploração e abuso, né? Esse tipo de coisa. Exige que os fornecedores relatem conteúdo de exploração e abuso sexual infantil às autoridades e mantenham dados relacionados para a investigação. Isso também tem lá na União Europeia, né? As próprias redes sociais já mandam os dados ali para as autoridades, o que dá, assim, uma riqueza de informação tão grande, tão grande. Porque a gente tem muito, quando se fala de dados sobre segurança e violência no Brasil, a gente tem também uma outra questão que é a subnotificação. Ou seja, né? A gente tá falando ali, os pais que entraram, deram parte na polícia porque viram que o filho estava sendo aliciado, né? Isso pode ser subnotificado, porque pode ter pai que não tenha feito isso, sabendo que o filho foi aliciado nas redes sociais. Então, com isso, né, tá dando ali para a União Europeia uma base de informações muito robustas, né? Coisa que aqui no Brasil a gente tá precisando bastante.
falando, certo? E daí, né, esse capítulo visa conteúdos explicitamente criminalizados pelo ECA, no artigo 241A, com limites legais claros. Não permite que plataformas removam conteúdos lícitos, pois o foco é o material ilegal, como imagens de abuso sexual infantil. A exigência de relatar às autoridades, que é o artigo 20, garante supervisão por entidades legais, evitando que plataformas atuem como árbitros de discursos além desses crimes específicos. Inclusive, né, vamos lembrar que rede social não tem a base legal e jurídica para ter todo o entendimento. Você precisa ter o Estado entendendo também, né, porque quem fazem as leis no Brasil são os parlamentares. Você tem a justiça para fiscalizar tudo isso. A gente tem órgãos para lidar com essas questões. Então, vamos pensar, né, a gente tem todo um arcabouço de regramento no nosso país. Seria ingênuo o suficiente para acreditar que redes sociais são suficientemente boas para fazer o trabalho dessa galera toda. Vocês sabem que não, né? Vocês sabem que não. Aí temos aqui também do reporte de violações de direito de criança e adolescente. O artigo 21. Obriga mecanismo para denúncias de violação de direito aos menores. Artigo 22. Exige remoção imediata de conteúdos que violem direitos de menores, conforme o artigo 6º, após notificação, com exigência de identificação específica e sem denúncias anônimas. Artigo 23. Plataformas com mais de 1 milhão de usuários menores devem publicar relatórios semestrais sobre denúncias, moderação e medidas protetivas. Cadê a censura aí, meus amores? Cadê? Onde está? Alguém pode explicar? Porque eu não tô vendo. Deixa eu ver aqui, ó. A remoção de conteúdo é limitada a violações definidas no artigo 6º, ou seja, abuso sexual e bullying, já ilegais pelo ECA, ou seja, tem uma lei que deixa isso na ilegalidade. A exigência de identificação específica evita pedidos de remoções vagos ou abusivos que poderiam levar à censura, que é essa coisa que, inclusive, hoje tem demais. Hoje tem demais. Se você cair na desgraça de ser considerado inimigo de uma pessoa com muitos seguidores, os seguidores dessa pessoa vão lá no seu perfil, denuncia você de atrocidades e a rede social derruba a sua conta. Derruba. Quer nem saber. Nesse caso, né, impedindo que denúncias desse caso sejam anônimas, já melhora a situação, não é verdade? Na minha opinião, só é contra a regulamentação quem gosta desse tipo de coisa, não é isso? Vamos lá aqui também. Relatórios semestrais garantem a responsabilidade pública, reduzindo riscos de plataformas censurarem conteúdo silenciosamente para evitar as sanções. Ou seja, né, olha, as redes sociais vão ser responsáveis pela moderação e tudo bonitinho, mas tem que prestar conta. Tem que dizer pra gente qual é. Hoje em dia a gente não sabe. Hoje em dia a gente não sabe. Você tem sua conta censurada aqui. Eu mesmo já tive conta aqui suspensa, porque o algoritmo é burro. O algoritmo vai tão no automático. Você fala uma palavra-chave e acabou, se você tá lascado. Quantas vezes aqui você não comentou uma coisa, ou da fé que não chega a notificação, seu comentário foi retido. Por quê? Você nem sabe. Porque o algoritmo ele tá tão no automático que essa galera não tá nem aí. Faz lá um teste, vamos ver, né? Qual vai ser a moderação que a gente vai colocar, que vai conseguir, de alguma forma, melhorar um problema, né? Ali uma questão para tentar resolver um problema. E foda-se se isso gerar outros. O importante é sair da celeuma, né? O importante é dizer, não, nossas regras, elas são muito boas. Não é isso? Tá bom demais, né? Sei. Indica para o teu público assistir o filme O Som do Coração. É que tem. Cara, só me explica uma coisa. Por que a esquerda fez de tudo para bloquear o filme O Som do Coração? Esse foi o filme mais forte sobre pedofilia já feito. Eu nunca ouvi falar. Eu ouvi falar daquele Som da Liberdade. Não tá confundindo, não? O Som da Liberdade? E eu não sei qual foi o movimento da esquerda para censurar esse filme, não. Vocês que são muito loucos aí. Eu me lembro de vocês fazendo um monte de propaganda desse filme. Diz que esse filme lá nos Estados Unidos, ele parecendo... Sabe aquele filme do Edir Macedo? Que é a maior bilheteria da história. Eu acho que perdeu agora pra Ainda Estou Aqui, né? Mas uma das maiores bilheterias do Brasil, e tipo assim, era porque a Igreja Universal tava pagando os ingressos para as pessoas irem lá, aí tinham salas que estavam vazias. Teve denúncia parecida com esse filme lá também nos Estados Unidos, né? Pra ele aparecer bem no Box Mojo lá, que faz a medição, né, das coisas. Eu não sei que movimento foi esse, não. Sei disso, não. Vamos lá, aqui também. Poder Executivo estabelecerá diretrizes para a proteção de menores num ambiente digital. A governança se limita a estabelecer diretrizes protetivas, não de regular conteúdo amplamente. Isso assegura que regulamentações permaneçam
dentro do escopo de leis existentes, minimizando o risco de censura. Artigo 25 define penalidades por descumprimento, com advertências, multas de até 10% do faturamento ou 50 milhões de reais por infração. Suspensão ou proibição de atividades aplicadas pelo judiciário com devido processo legal. Multas são destinadas ao Fundo Nacional para Criança e Adolescente. As penalidades são vinculadas a violações específicas das medidas protetivas, não a decisões de moderação de conteúdo. A supervisão judicial garante que sanções não sejam aplicadas arbitrariamente, evitando excessos. A exigência de proporcionalidade do artigo 25, parágrafo 1, acho que isso aqui é o que? Do Código do Processo Penal, não estou vendo aqui, assegura que as penalidades correspondam à gravidade da infração, reduzindo o incentivo para plataformas censurarem excessivamente para evitar as multas. Artigo 27 da lei fala o seguinte: o executivo fornecerá orientações sobre consentimento parental conforme a LGPD, a lei que já existe, né? Artigo 28 exige rótulos de advertência em dispositivos eletrônicos sobre conteúdos inadequados para menores. Artigo 29, a lei entra em vigor no ano da sua publicação. Isso aí sempre tem, né, no finalzinho. Ou seja, né, vamos lá, a gente leu aqui parágrafo por parágrafo do PL 2628. Qual ponto desse projeto de lei é censura? Qual? De onde está? A Solange perguntou aqui no YouTube. Eu não sou contra a regulamentação, mas me diz aí, regulamentação tipo da China? Eu vou presumir que você não viu eu lendo a lei toda que foi colocada aqui. Se você acha que o projeto de lei 2628 é parecido com alguma coisa, eu não sei nem como é que é isso na China, não faço a menor ideia. Enfim, procure saber, tá? Na verdade, o que estão querendo é calar as redes sociais. O que deve ser feito é prender quem pratica isso e não as redes sociais. Tá vendo? É sempre essa putariazinha. Qual é o problema do Congresso Nacional regulamentar? Não é a favor da democracia? Não é o Congresso Nacional que vai criar a lei? Qual é o problema? Tá com medo de quê? O projeto é categórico, lastreado tanto no ECA quanto na LGPD. Lei já existente. E aí? Tá com medo de quê? É o Congresso que vai fazer isso. Alguém é capaz de me explicar? Que eu não tô vendo, não. Não é graça. Eu não tô vendo. Deixa eu ver aqui quem é mais. Zé Tornozeleira no Chilindró 2026. Isso vai rolar. Maria Alice falou assim: precisa discutir sobre o aborto. Afinal, quem é rico faz com segurança, quem sofre é a mulher pobre. Tem que ser discutido, sim. Também acho. Mas acho que nesse momento, né, o mote principal vai ser... Não é que eu esteja desmerecendo a necessidade, mas pelo menos hoje eu não me propus a falar disso aqui. E eu acho que pode ter que aproveitar os momentos para debater aquilo que está sendo pautado no momento, sabe? Eu acho que se a gente sair atirando para tudo que é lado, a gente não consegue concentrar em nada. Não consegue concentrar em nada. Eu acho que a gente tem que ser muito pragmático quando fala de política, né, e leis que vão ser propostas. Porque senão fica aquela coisa, mas e isso? E aquilo outro? Não, ok, né? O seu tema ele é importante, mas não é isso que está sendo debatido nesse momento, nesse espaço, sabe? E é sobre, né? Vladimir falou aqui no YouTube: democracia e liberdade de expressão. Lei é se você extrapolar a liberdade e ofender ou praticar algum crime. Para isso, deve responder juridicamente. Censurar a rede não vai impedir o crime. Mas aí é que tá. Qual é o problema da regulamentação? A gente não precisou regulamentar até para criar freios e contrapeso lá na televisão? Qual é o problema do Congresso fazer isso? Qual o medo de vocês? Qual o medo? A Globo não pode veicular o mesmo conteúdo que a rede social tem veiculado, porque a Globo ela é regulamentada. Qual é o medo de vocês? A proposta é toda voltada para a questão do conteúdo que envolve menores. Você se sente ameaçado? Você se sente ameaçado? Se a rede social ela criar mecanismos que vai impedir Você se sente ameaçado? Eu fico preocupado. Eu fico preocupado com você. Preocupado demais. Na televisão é uma putaria do caramba. Pois é uma putaria que, se tiver putaria de fato, você precisa ter classificação indicativa, né? Porque foi regulamentado. Na verdade, mais uma vez, estou me referindo especificamente ao PL 2628. Foi tudo aquilo que eu li até agora. Qual o problema do Congresso regulamentar isso? Estão com medo de quê? Você se sente ameaçado com essa regulamentação que está sendo proposta? Por que você está se sentindo ameaçado com isso? Não acho legal isso não, hein? Não acho legal isso não.